Bem-vindos ao podcast de número 3. Espero que você seja inscrito nesse canal. Caso não seja, inscreva-se, né? Cumpra aquele protocolo de bom espectador e deixe seu like, inscreva-se. E se porventura tenha dúvidas, deixe aqui nos comentários. O podcast de hoje é um podcast com um tema um tanto quanto interessante. Eu diria muito polêmico em relação à conjuntura política do Brasil, e o convidado de hoje é um professor de história, um produtor de conteúdo de história do canal História Vida. E antes de mais nada, antes propriamente dito de apresentá-lo, eu gostaria de recitar um verso de uma poesia de Dorival Caymmi que tem muito a ver com o tema desse nosso podcast de hoje, que diz: nas sacadas do sobrado da velha São Salvador, há lembranças de donzela do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer bem, porque a Bahia tem um jeito que nenhuma outra terra tem. Nesse caso, eu vos apresento o nosso convidado de hoje, o Zavo. Zavo, muito obrigado por ter aceito o convite. E é isso, pode se apresentar, fique à vontade. Ô Gabriel, eu que fico agradecido, né, e até mesmo aí bastante enobrecido, né, pelo seu convite, tá? Para quem não me conhece, né, sou o professor Zavo Lima, como o Gabriel pontuou, né, trabalho aí com as redes sociais, mas bastante ativo também na educação, né? Sou um militante aí pela educação, sou um professor da rede pública privada aqui do estado de São Paulo, né? Com formação aí em História pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduação também na mesma. E um dos meus temas de pesquisa foi justamente o tema que se relaciona com a ideia da identidade nordestina, principalmente a identidade nordestina em São Paulo, né? E fico muito aí aberto, né, a essa discussão para a gente poder falar, conversar, um tema muito importante, até porque estamos aí vivendo alguns casos, né, de desrespeito, né, à questão do que é ser nordestino, a própria questão do Nordeste. Então vamos trocar uma ideia aí sobre esse assunto. Perfeito. Eu particularmente gosto muito do Caetano Veloso, isso não é segredo para ninguém. E o Caetano Veloso, na música Sampa, diz que alguma coisa acontece no meu coração, né? Quando cruzamos a Ipiranga com a São João. E o Caetano diz nessa mesma música: é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi, da dura poesia concreta, e assim vai indo. Nesse caso, eu até fiz uma poesia hoje e queria de fato ter usado essa poesia para a abertura desse podcast, falando justamente sobre essa identidade nordestina em São Paulo. São Paulo, também numa letra de música do Caetano, ele diz que é o mundo todo. Exato. Né? E nessa perspectiva, como a cultura nordestina ela se mantém viva em São Paulo, que paralela à questão da pluralidade, também tem a questão da xenofobia, do preconceito para com essas pessoas. Bom, Gabriel, eu acho que para a gente iniciar e entender, né, a perpetuação da cultura nordestina naquilo que se entende, né, o espaço migrado, né, o outro Sim. local, a gente tem essa ideia aí da questão do outro, né? Há muita discussão nas redes sociais, né, a ideia do chamado fora de contexto, o outsider, né, o estar fora de um espaço. E a gente questiona-se inicialmente, né, o que é ser nordestino, né? A gente começa por essa ideia, porque ser nordestino só existe esse conceito porque existe o processo migracional, ou seja, a migração que cria o contexto do que é se identificar com a sua região, porque se você estiver no Nordeste, você não vai se identificar tão claramente como você está fora, né? E a questão do que é essa construção do ser nordestino se dá dentro de um processo de migração, né?
E vários autores se debruçam por essa discussão, né? A gente tem autores internacionais, né? Porque a discussão sobre imigração também é muito forte, né? Aliás, tem um autor francês não, desculpa, um autor que é argelino, mas que estudou na França durante muito tempo, que é o Abdelmalek Sayad, e ele fala sobre essa questão, né, do emigrar e do imigrar. Todo emigrante, aquele que sai de um espaço, né, ele deixa um vazio lá no seu local emigrado e ele se torna um imigrante no outro espaço, ou seja, ele está entrando e trazendo parte daquele vazio que ficou lá no espaço migrado. Então, quando o nordestino, né, ele se vê como nordestino, ou seja, ele carrega consigo toda essa construção interna que está relacionada com a cultura, com a maneira de falar, com os tratos do viver, os costumes, né, com a sua comida, a sua culinária, a sua gastronomia, né, os seus pensamentos, né? Tudo isso é carregado com ele quando ele migra. Então o Nordeste ele vai ser trazido, né? Mas obviamente que o Nordeste ele também é uma construção, porque você tem seleção daquilo que nós chamamos de identidades, né? Então o chapéu de couro, né? O estilo do chapéu de couro cangaceiro, né? O forró, né? O estilo musical, tudo isso cria-se um processo de acepção. Olha, isso veio de lá, veio do Nordeste, está aqui. E quando se vê no espaço migrado, quando o migrante se vê que está num espaço de imigração, ele começa a se aproximar de pessoas próximas àquilo que é ele. Então esse aglutinar vai criando então territórios migrantes, espaços migrados. Esses territórios migrantes vão até mesmo num processo de autoproteção, né, contra a estranheza que vai acontecer naturalmente com os nativos daquele espaço. Perfeito. Então a reconstrução, isso é muito importante isso, Gabriel, a reconstrução de um Nordeste. Então, como que se mantém isso? Então, você tem lá no espaço migrado uma casa de forró, um migrante mais antigo monta lá uma casa, essas famosas casas, né? Casas do norte, com comidas típicas, né? A ideia do conterrâneo, nós somos parentes, somos conterrâneos, vivemos no mesmo lugar. Essa rede de autoproteção vai perpetuando a ideia do mantenimento dessa cultura. E é isso que causa um estranhamento do nativo, né? O nativo, assim, pode dizer, aquele que é daquele espaço. Ele vai perceber, mas então está sendo reconstruído um Nordeste aqui dentro. E aí abre pressupostos para outras questões, dentre elas o preconceito, dentre elas a xenofobia, a aversão. Né? Então, a identificação do ser nordestino se dá quando ele se vê que está no espaço migrado e rememora a sua terra, relembra aquilo que era produzido, e a saudade daquele espaço vai criar então aí uma perpetuação dessa prática, né? Isso vai estar transfigurado nessas questões que eu coloquei. Perfeito. Eu vou puxar gancho em duas coisas que você falou especificamente. Primeiro, migração sazonal. Sim. Tá? Eu morei na Bahia durante alguns anos, na região da Chapada Diamantina, um lugar incrível, e eu digo que ali eu consegui eu passei no vestibular para a graduação da vida. Eu aprendi muita coisa ali na Bahia, as pessoas me ensinaram muita coisa, a cultura local me ensinou muita coisa, e acho isso excepcional. Talvez eu nunca mais tenha esse contato na vida. Mas, frente ao preconceito no Brasil, recentemente nós tivemos aí essa questão de deixa o Nordeste ir para lá, separa o Nordeste, vamos gastar nosso dinheiro agora no Sul, o Nordeste, já que eles querem viver, né, deixa o Nordeste para lá, e etc, etc. Paralelo a isso, a gente tem uma série de estigmas que são perpetuados no Brasil, como por exemplo que, no caso da Bahia, que baiano é preguiçoso, que na Bahia é um trabalhando e 10 olhando, tem todos aqueles adágios populares que fomentam esses estereótipos e, digo por hora, são preconceituosos e acabam fomentando esse preconceito, essa xenofobia.
Nesse caso, frente à migração sazonal, por exemplo, daquele grupo que vem em determinada época para trabalhar, sei lá, em uma fábrica de sorvete, principalmente em períodos de calor, a gente tem o crescimento daqueles estigmas, inclusive de que o nordestino não consegue fazer a vida lá e tem que vir para o sul, e a gente vai criando essa ideia de que o sul é superior. E aí, num panorama histórico, cultural e econômico, qual é a importância do Nordeste para o Brasil? A gente entende que esse estigma, né, de algumas determinadas regiões vão sendo colocados e eles são realmente colocados dentro de uma ideia de um pré-conceito, obviamente, né? Porque se a gente for colocar, né, historicamente, né, praticamente não só a região sudeste, né, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas sobretudo São Paulo, né, do advento ali das fábricas e principalmente do processo de industrialização que começou ali na década de 30, 40 com o processo varguista, e houve uma grande atração aí de imigrantes nordestinos para trabalhar nas fábricas aqui em São Paulo. Mas a migração nordestina precede, né, a esse fato dos anos 30, já tinha uma migração que já vinha aqui para trabalhar nas lavouras de café. Muita gente subutiliza essa história porque a gente entende que no final do 19 veio muitos imigrantes europeus, né, para trabalhar nas lavouras de café no final do 19 e início do 20, mas já tinha uma migração. Porém, o grande boom de migração nordestina para São Paulo é justamente aí, o sudeste em si, é o processo de industrialização. Né? Então, com dois momentos, esse momento de 30, 40 com o Getúlio Vargas, a gente tem aqui, né, um grande estudioso, né, dessa temática, o Gabriel, que é o Paulo Fontes. Né? O Paulo Fontes é um autor que talvez não é conhecido pelo grande público, mas para quem conhece o conteúdo, é um historiador, Paulo Fontes. Ele fez uma pesquisa belíssima, muito interessante, depois você pode colocar como referência, que chama O Nordeste em São Paulo, que ele estudou o caso da região de São Miguel Paulista, que se fez, olha só, a região se fez, né, em torno de uma empresa que foi trazida pelo Getúlio Vargas, que é a Nitroquímica do Brasil, e praticamente aí, né, 80% dos seus funcionários eram oriundos do Nordeste. Então, como a gente pode então imaginar que esse povo é preguiçoso, né? O cara vem para cá para trabalhar, para levar. Então, grande construção, as construções civis, né? Todo o processo de trabalhadores que trabalham aí no terceiro setor são oriundos do Nordeste. Né? Então, essa pecha é mais um preconceito que é realmente uma realidade. Se a gente colocar uma outra época, ou seja, dos anos 60, nós temos aí a construção de Brasília, né? A construção de Brasília, né? Os chamados candangos, olha o nome dado, os candangos eram migrantes nordestinos que foram trabalhar na construção de Brasília, majoritariamente de origem nordestina. A gente tem aí a construção da usina de Itaipu, né? Nos anos 70 e 80, trabalhadores nordestinos foram para lá. A gente tem um pouco antes, né, ali, né, o boom da borracha, no final do século XIX, né, que também foram imigrantes, mas muitos trabalhadores nordestinos da região ali, né, do Maranhão, do Piauí, foram trabalhar ali na produção da borracha. Então a gente tem um Brasil que praticamente é carregado pelas costas pelo trabalho, né, oriundo da população dessa região. Então o preconceito se dá quando você entende que, né, um exemplo, né, a Bahia, que eu conheço bem, fui lá por vários momentos, acho belíssimo aquele local, de que você está falando de uma região belíssima, belíssima, com praias belíssimas, com um sol bacana, e que talvez a visão ali naquele espaço de ter uma relação com a natureza, né, é diferente de uma visão de trabalho de São Paulo. Né? O paulista, ele tem esse lance de trabalhar 24 horas, né? Ele é esse workaholic maluco, e talvez ele entenda aí que há essa preguiça, né, que é estereotipada em relação ao nordestino. Mas a gente entende, obviamente, né, que quando você fala de trabalho, o nordestino, ele é sempre visto, né, como um trabalhador contumaz, ferrenho, pau para toda a obra, a gente usando uma expressão. Então o preconceito carrega-se isso. Aliás, né, tem uma questão desse lance do preconceito, Gabriel, que é muito importante salientar, dessa ideia desses apelidos. Né? Você tem uma ideia de que o Nordeste é um complexo, você está falando de Sergipe, Alagoas, Maranhão, Piauí, né, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia. E aí aqui em São Paulo existe essa ideia de Ceará, meio que colocar metonímico. O baiano,
baiano é o baiano, o pernambucano é o pernambucano. Sim. Assim como no Rio de Janeiro, né, muita migração nordestina, eles também chamam de Paraíba, de uma maneira pejorativa. Né? Então, a gente entende que, sim, a construção do Brasil está ancorado, né, por várias migrações nordestinas. Tá, mas a explicação em relação a isso, em partes, né, o Nordeste já foi a grande economia, ainda tem grande parte da economia do Brasil. Nós só falamos de industrialização, tivemos esse deslocar para a região Sudeste, né? Mas a gente entende que no início da nossa colonização, o Nordeste era a região principal, enquanto que a região Sudeste não era o principal. Sim. Então, obviamente que sim, né? A concentração de grandes empresas na região Sudeste criou, obviamente, a atração, né, para que essa população viesse para cá. E, obviamente, né, nessa questão econômica que a gente está pontuando, obviamente que o espaço migrado se torna o seu espaço, e você vai se adaptando a ele, e gerações vão criando aqui uma acepção com o local. E, obviamente, que, né, a gente, mesmo, né, criando gerações que já nasceram em São Paulo, mas são descendentes de nordestinos, é interessante que a identidade vai ficando no processo criacional. E há uma relação muito forte entre a segunda e a terceira geração com a sua identidade nordestina. Né? Então, é muito ruim quando se coloca esse estereótipo de o trabalhador nordestino ser visto aí como preguiçoso, sendo que ele que construiu praticamente o alicerce. Perfeito. Ainda nesse viés, eu vou puxar um pouquinho para a questão da educação. A gente também... Falar de Nordeste é sinônimo quase falar de estigma e preconceito, porque... Com certeza. Enfim, mas eu estudei, fiz o ensino médio na Bahia e, dentre todas as condições adversas, a questão educacional acho que é uma das que mais se destaca. Com certeza. Junto à saúde, enfim. A saúde porque o povo tem sempre que se deslocar às grandes cidades, né? As zonas mais excêntricas precisam ir para Salvador, por exemplo, para Irecê, enfim. Mas, no caso da educação, a gente tem um grande problema, que é a relação estrutural, a relação até do corpo pedagógico de professores. Eu particularmente tinha uma professora de filosofia que me dava aula de matemática, porque não tinha um professor propriamente de matemática, enfim. Nesse caso, a gente também tem o estigma de que o nordestino é novamente aquele povo desprovido, vou usar essa palavra agora, do conhecimento, é um povo desinformado. E aí eu tenho um dado de 2021, ano passado, muito interessante que responde um pouco sobre isso. Olha, Olimpíada Nacional de História do Brasil, edição 2021. A Bahia, 14 medalhas, Pernambuco, 17 medalhas, Ceará, 13 medalhas, em contraponto a 15 medalhas de São Paulo, 4 medalhas do Rio de Janeiro e 4 medalhas de Minas Gerais. E aí eu digo, mais uma vez, que o povo nordestino supera as adversidades. Isso eu coloquei na Bahia de Todos Nós, um artigo em uma coluna que eu escrevo em um jornal online. E a gente tem esse contraponto de que a Bahia e o Nordeste, bem como o Ceará, que tem excelentes índices educacionais, supera essas adversidades. O que você tem a me dizer sobre isso? Olha, é interessante essa questão, sabe, Gabriel, que eu sou professor aqui da rede de São Paulo, na rede estadual, e obviamente que eu dou aula para muitos nordestinos e filhos de nordestinos, obviamente. Né? E é engraçado, né, que os alunos que são literalmente o nordestino direto, aquele que já migrou são os melhores alunos, hein? Eles falam bem, têm uma retórica bem, têm um respeito muito grande. E já os filhos nordestinos que já estão aqui já paulistando, já começa a entrar já meio na onda de algumas manias aqui que não são tão legais, como por exemplo às vezes questões mesmo de falta mesmo de educação, de instrução. Sim. E tudo mais. Por uma questões mesmo que nós sabemos que está colocados aí com a vivência urbana da cidade, essa maluquez, a violência e tudo mais. Então, de novo o estereótipo, né, de novo o preconceito em relação à questão do nordestino, né?
a gente consegue perceber que nós temos vários intelectuais que são de origem nordestina, músicos, né, que são nordestinos. Quando a gente pega, né, a produção cultural nordestina, principalmente na questão musical, você está colocando aqui artistas como Caetano Veloso, como Chico Sainz, né? Você está falando de Dorival Caymmi, você está falando, né, de Gilberto Gil, você está falando Gal de Costa, Betânia, Betânia, você está falando de Elba Ramalho, você está falando de Alceu Valença, né? Então você está falando assim de que há realmente, né, uma produção cultural muito grande, mas com certeza também há outros estilos, né, que a gente sabe que também não é só essa questão, mas a questão artística reflete um pouco a reflexão que o povo nordestino faz de si. E obviamente que existe também aquela ideia do que nós temos com as diferenças regionais que também existem dentro do Nordeste, porque nós estamos falando de condições educacionais que estão relacionadas aos grandes centros nordestinos, e quando você coloca Recife, quando você coloca Salvador, existe grande relação ali, não só educacional, mas também com a questão cultural e o turismo histórico que acontece, também o turismo ecológico que acontece naquela região. E quando você vai para as regiões onde tem ali uma pobreza mais extremada, principalmente a questão relacionada às zonas do agreste, do sertão, onde realmente acontecem condições de vida bastante complicadas, a gente tem ali a falta, né, do acesso à educação. E nesse ponto, muitos desses migrantes que acabam migrando para São Paulo justamente pelo fato da necessidade do trabalho sem ter acesso a essa alfabetização e educação, acabam então reproduzindo dentro, né, do paulista, do carioca e do fluminense no caso, e da galera do Sudeste, de que eles não tiveram aí a alfabetização ou não tiveram a educação necessária para conseguir progredir no sentido que é visto a educação formal, né? Mas, obviamente, que isso é uma questão de tentar entender de que o Nordeste também são regiões diferentes. E, obviamente, que o povo nordestino que está lá no Nordeste e que é lá o recifense, que é lá o morador dos grandes centros, eles com acesso à educação, nós sabemos que eles realmente têm um apreço diferente pela educação que nós temos aqui, né? Isso reflete nesses índices altíssimos aí, né, que são medidos nessa questão educacional, né? Então tem uma diferença, né, das regiões que são as regiões migradas. Sim. E aqueles que estão lá. Então você vê quando o nordestino ele então consegue se adaptar lá, consegue emprego lá, consegue estar lá, ele não tende a migrar, ele não tende a vir, né? Então há um pouco realmente de entender quais são quais os tipos de Nordeste que nós temos, né? E obviamente que a falta do acesso cria a ideia de que ele não teve essa instrução, está aqui realmente aí, né, para trabalhar, ser apenas um trabalhador, né, braçal. Então você tem dois tipos aí de estereótipos de nordestinos, né? Show de bola. Uhum. Dentro da linguística a gente tem algumas discussões a respeito da gramática normativa e etc, etc. O tema do podcast de hoje, de número 3, é a questão da identidade nordestina em São Paulo. Show de bola. Recentemente, um caso que eu vivenciei, um aluno que veio de Sergipe, de Aracaju, se não me engano, eu pedi para que ele me falasse o alfabeto, né, como de praxe na educação infantil, e ele falou o alfabeto F, falou F, G, falou G, etc, etc. Uhum. Uma professora que estava comigo disse que um outro aluno também havia falado da mesma forma, era de uma região próxima, e eu também já tinha me deparado com isso quando residia na Bahia. Isso é uma marca muito peculiar do Nordeste e talvez a gente tenha uma discussão, talvez um tanto um quanto etnocêntrica, nessa relação de gramática normativa, de que é uma gramática certinha que precisa ser imposta às demais formas de expressão de uma língua. Eu não vou falar dialeto porque não se encaixa no dialeto. E nesse caso, eu tenho a impressão, e fica aberta aí a refutação,
de que o nordestino, quando cai em São Paulo, ele vai se desviando dessa sua essência nordestina. Ele vai sendo desligado desse Nordeste, talvez por essa questão, por essa visão de inferioridade e que, portanto, ele precisa abandoná-la e se adequar a esse parâmetro daqui. Então, puxar o R, né, o R retroflexo, a questão do alfabeto, como eu falei agora, a questão musical, por exemplo, que é muito antagônica com o que prevalece aqui em São Paulo, a questão da alimentação e afins. Por mais que a gente tenha, né, as casas do norte que trazem alimentos que, de certo modo, deixam esse nordestino mais próximo daquela sua terra natal, também temos o CTN, que é uma forma de aproximá-lo por hora da sua região, do seu local de nascença. Mas nesse caso eu tenho novamente essa impressão de que o nordestino cai em São Paulo e ele é desvencilhado dessa sua realidade e ele começa aos poucos a deixar de ser nordestino por essa imposição. Sim, isso aí é uma questão que está relacionada com a questão geracional, né? Isso é bastante estudado dentro dos estudos migracionais, não só, né, essa questão do nordestino em si, mas é uma questão já relacionada com os estudos de migracionais. Isso acontece também em outros países também, com o imigrante. O que acontece às vezes como um estudo a ser analisado, né? O primeiro migrante é aquele que vem, né? Ou seja, pode ser o avô, o pai, ele traz e carrega, obviamente, essa memória, essa saudade do seu espaço. A primeira geração acaba naturalmente fazendo esse processo de negação, a primeira geração, ou seja, o filho nascido no espaço migrado. Por quê? Porque ele precisa, então, com o processo de de se aceitar, né, como, eu não sou mais nordestino porque eu nasci aqui. E também, para poder, então, não sofrer o processo de preconceito, ele acaba, então, querendo se adaptar àquela cultura migrada, certo? E relativizar a sua cultura migrante, né? Isso, então, acaba acontecendo. Mas quando você tem uma terceira geração, a terceira geração ela já cria uma acepção diferente, ela já começa a criar aquela ideia daquela fixação, já é realmente parte daquele espaço migrado, contudo, ela vai fazer a ideia, mas olha a minha origem, de onde que é? Não, o meu avô, né, nordestino, e se tem um acesso ainda maior ao processo educacional, se galga isso no sentido de ter aí, né, o prosseguimento, e a gente consegue ver isso medindo, né, os índices de níveis superiores dessa terceira geração, eles conseguem então criar essa ideia da raiz, de onde veio a minha raiz, quem eu sou, e há um processo mais de resgate, é aí que vem a construção no espaço migrado. E aí a gente sabe que, né, os espaços de mantenimento dessas tradições também são estereotipados, porque não é aquela cultura pura, é a construção do espaço migrado. E aí quando você pega, por exemplo, o Centro de Tradições Nordestinas, o CTN, no qual eu fiz também uma pesquisa, aliás, uma das partes da minha pesquisa é justamente o estudo sobre analisar o CTN como um espaço de construção de memória nordestina. Olha, é uma construção de memória, onde você vai pegar vários estereótipos e sacar ali. Então, cria-se então uma ideia muito mais, eu não sou mais nordestino, mas eu tenho uma raiz com esse Nordeste. Então, a terceira geração tende a fazer essa referência. Eu vou falar uma experiência minha, né, Gabriel, porque eu, durante a minha adolescência, eu neguei a minha identidade nordestina. Eu negava porque a sonoridade do meu nome não é comum para São Paulo, né? Meu apelido é Závio, mas meu nome é Rosávio, então é um nome que é bem assim comum. E aí então na escola, quando eu respondia presente, né, às vezes os alunos davam risada e eu queria esconder, né, não falar mais presente, falar não presente. Závio, não cortando você, mas nesse ponto específico, uma coisa que acontecia, aos poucos eu vou desconstruindo. Eu morei na Bahia um tempo e as pessoas falavam, olha, não fala porque ele é baiano. Eu falava, Deus me livre, não, eu sou paulista. Olha, orgulho meu seria se eu fosse baiano. Exato. E aí, nessa minha experiência, eu negava na adolescência, mas depois, né, estudando, partindo para o nível superior, eu comecei a criar justamente essa ideia
do orgulho, né? Ou seja, de entender realmente que nós temos uma cultura própria, uma cultura belíssima, né? Um sotaque belíssimo. Eu acabei perdendo o sotaque, obviamente, por conta, né, do contato com São Paulo, mas eu comecei a olhar, né, aquelas músicas que meu pai ouvia, que eu achava estranha, e depois eu comecei a reler ela, né? E eu tenho uma história muito engraçada de se contar, né, Gabriel? A gente vai, eu vou contar essa história porque tem essa relação. E aí, nesse caso, eu era adolescente, estava ali na escola, né, no final ali dos anos 90, isso 99 para 2000, e o que aconteceu, né? Nesse processo de negação da identidade nordestina, porque achava que meu pai ouvia, né, por exemplo, Sebastião do Rojão, ouvia Luiz Gonzaga, ouvia Flávio José da sua época. Exatamente, né? E aí então eu não falava com meus amigos que eu conhecia essas músicas, e eu danço forró desde pequeno, né? A minha cultura nordestina em casa, todas as festas tinha danças, a gente dançava forró, então desde pequeno eu dançava forró. Então você imagina um adolescente negando essa identidade, tinha vergonha de falar que eu dançava, e no final dos anos 90 explode uma banda aí paulista, né, chamada Fala Mansa, que fez essa reconfiguração, né, o chamado forró universitário. E aí todo mundo via Fala Mansa ali em 99, 2000, e estava tendo uma festa na escola, e era muito comum, as meninas são mais desinibidas, né, para dançar, os meninos são mais inibidos. E aí as meninas dançando, e aí eu fui dançar com uma menina, e aí, puta, aquilo ficou, né, nossa, olha que legal, né, uma identidade nordestina minha se tornou ali eu fiquei o cara, né, pô, sabe dançar forró, né, no momento que ninguém, né, tava começando a aprender os passos. Tá? E aí eu comecei dentro de mim despertar a ideia do orgulho mesmo, o orgulho de ser nordestino, de saber dançar forró, de falar que a gente come determinada comida mesmo e que a gente é muito família, porque o nordestino tem essa pegada, né? Muito família, né? E tudo mais. E eu comecei a valorizar, e depois estudando, obviamente, né, a primeira coisa que veio à cabeça quando eu estava ali na graduação era fazer alguma área de pesquisa que fosse relacionada ao tema Nordeste. E não só por ser isso, e também se dedicar a um estudo mais aprofundado. E aí eu fui estudar, né, o Centro de Tradições Nordestinas, o CTN, para entender esse processo, que é um espaço, né, como identificação de Nordeste. Então, eu carrego comigo, né, Gabriel, esse sangue, não só sangue nordestino, mas o orgulho de ressaltar uma cultura tão fabulosa. Meu irmão, meu pai, né, foi repentista, canta, né, repentes, e eu tenho um irmão, que é o meu irmão, o apelido dele é Bill, né, mas o apelido dele como poeta, Nildo Cordel, ele é um tradicionalista, cordelista, faz poesias fabulosas, certo? Eu tenho um outro irmão lá em São Mateus, que tem um bar que faz comidas típicas, que promove cantorias, né? Cantorias e os repentistas. Então, eu acho que em um determinado momento, uma geração nega a identidade, mas a outra retoma no sentido de saber, pô, é a minha raiz, né? Isso eu acho bonito, isso também vira um escudo contra o preconceito. E eu particularmente tenho uma saudade dessa época da comida, e por mais que você procure aqui em São Paulo, não é a mesma coisa, o feijão de corda, a farinha, enfim. Zavo, agora entrando em alguns pontos fundamentais para a gente discorrer a respeito e depois finalizarmos, eu queria falar, já puxando um pouco para a política, antes de falarmos sobre a questão da eleição de grandes figuras nordestinas em São Paulo, no Brasil, enfim, eu queria puxar um pouco para a questão do neonazismo, ao qual se destina, do qual se destina o preconceito aos nordestinos, né, entre outros aos negros, homossexuais, enfim. Eu queria entender com você, explicando por que essa incidência é maior, sobretudo no sul do Brasil, e não sei se talvez isso também seja um estereótipo que eu absorvi, e qual é o interesse por trás da xenofobia?
Olha, o estranhamento com o outro vai existir sempre no processo de imigração. Isso Sim. acontece com os imigrantes em relação a várias partes do mundo, né? A xenofobia contra o outro. Então é o processo de não identificação com o outro. O fato do Brasil ser um país continente, né, um país continental, né, nós estamos falando de distâncias aqui que na Europa a gente atravessa ela de ponta a ponta, né? Sim. Daqui até Recife são 2.500 quilômetros, por exemplo. Uhum. E a gente está falando de regiões, né? Então essa ideia da presença como se fosse um nacionalismo, o regionalismo, não o nacionalismo, mas o regionalismo. Eu sou dessa região aqui. Então, o povo sulista acabou então criando essa ideia de que no momento de crise, por exemplo, o nordestino está vindo para cá para roubar o emprego, né? É interessante que esse lance do neonazismo, o neonazismo ele não é só estereotipado na classe média, a classe pobre existe uma classe pobre neonazista. A gente tem aí o final dos anos 80, mas o início dos anos 90, nós temos aí muito famoso na região do ABC, que teve um grande polo de imigração, principalmente por causa das automobilísticas. Você está falando de empresas como Ford, você está falando de empresas como a GM, General Sim. Motors e também a Volkswagen, que está nessa região de São Bernardo, Santo André e São Caetano, né, ali no polo do ABC. E aí surgiu um grupo ali nos anos 90 chamado os Carecas do ABC, que se auto-intitulava neonazistas. A maioria deles eram operários de fábricas, né? Paulistas, né, brancos aí, operários de fábrica, que via no nordestino a ideia de um povo sujo, um povo que vinha para tomar o emprego deles e criava então essa ideia de que o outro era a ameaça a ser batida. Isso tem muito a ver com a questão do fascismo, né? Ou a acepção que o fascismo fez em relação aos povos. Eu gostaria de te perguntar, né? Desculpa por cortá-lo, eu gostaria de perguntar, no final da década de 40 para o começo, para o limiar da década de 50, isso tem algo a ver com a fuga dos ratos para a América do Sul ou não? Não necessariamente, né? A gente tem a ideia de que quando você fala desse neonazismo brasileiro, né, que é uma coisa estranha, até porque os nazistas viriam a gente como latinos e a gente como povos inferiores, é estranho você falar que um brasileiro seja um neonazista, né? Até porque seria visto como inferior para um bulgariano ou para um alemão ali que realmente se prega como nazista. A gente diz mais na questão justamente de que quando você vê no migrante uma ameaça à sua cultura, né? Uma ameaça ao seu emprego, uma ameaça à desestruturação daquele espaço. Então acho que isso mesmo é o sentimento aí da aversão ao nordestino nesse sentido. Né? E isso acaba então criando, né, ali nos anos 90, principalmente aumenta muito isso, Gabriel, relacionando com a política, quando você tem aí, né, uma eleição em 1989, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, foi um escândalo essa eleição, a eleição, né, de uma paraibana chamada aí, né, Luísa Erundina. E, obviamente, a primeira grande prefeitura ganhada, a maior prefeitura do Brasil, o maior município do Brasil, que foi aí com o Partido dos Trabalhadores, né, no auge ali de começo daquele partido. Mulher nordestina, né, e, né, de um partido que representava a classe trabalhadora naquele momento, que era o PT. Então foi um escândalo a Erundina que ele sofreu absurdos ataques, né, à sua nordestinidade, mas ela com o seu engajamento, ela foi mantendo isso. Nesse momento, a gente culmina a eleição da Erundina, o Gabriel, com a formação do Centro de Tradições Nordestinas e de uma rádio nordestina chamada Rádio Atual, que foi criada junto com o Centro de Tradições Nordestinas, pelo empresário José de Abreu. Ele não é nordestino, ele é paulista, mas ele via no nicho ali, né, naquela ideia de que no espaço migrado tem um nicho a ser investido. Ele investiu nesse grupo. E sofreram ataques nazistas, né? Neonazistas pichavam o espaço, quebraram, ameaçavam as pessoas. E aí quando esse furor acontece, a gente mostra aí de que a gente tem aí uma população que tem problemas, né? Problemas são uma degeneração, né? Talvez de caráter, talvez uma degeneração pessoal, né? Um problema até às vezes de autoafirmação. Aí a gente vai enveredar para outras discussões mais psicológicas. Mas um fenômeno social, né, colocando isso relacionado ao seu próprio povo, você está falando de um próprio povo, né, é a ideia da nossa regionalização. E a ideia desta regionalização, né, o sulista, o paulista, o gaúcho, por exemplo, né, vai criar aí uma versão de que o nordestino é uma ameaça à sua cultura e, sobretudo, ao seu próprio emprego.
Perfeito. Né? Isso cria essa ideia. E essas ondas elas vão indo e voltando, né? A gente sabe muito bem que tivemos a presidência aí entre 2003 a 2010, duas, né, presidências do Luiz Inácio Lula da Silva, né, que também é nordestino, e que se fez dentro de uma concepção de um sindicalismo ali na região do ABC, né? Então esse estereótipo de vagabundo, estereótipo de desordeiro também caiu muito sobre a figura do Lula, né? Então hoje, trazendo para o hoje, e a gente viu esses aspectos atuais relacionados a essa política atual, né? A ida para o segundo turno desta competição entre duas linhas muito claras e distintas, que é a linha que vai se relacionar com o PT Lula e a linha Bolsonaro e o PL, a gente entende que ao ir ao segundo turno, a resolução desse primeiro turno se deu com os votos do Nordeste. Sim. E criando aí, obviamente, uma aversão absurda do povo sulista que queria a vitória, obviamente, né, do seu representante. Então, essa divisão se dá não só pela identidade, né? Eu não creio que o povo nordestino escolheu a linha Lula só porque o Lula é nordestino. Não consigo ver essa concepção. Tem outras nuances ali, né? Outras concepções. E também não imagino que, né, o povo sulista votou no Bolsonaro porque ele nasceu, aliás, o Bolsonaro ele é paulista, né? Ele nasceu em Campinas, mas ele se fez politicamente no Rio de Janeiro, né? Mas essa identidade clara com o Sul, não vejo essa ideia, mas isso vem à tona quando você coloca isso como um fator. Olha, né, o Nordeste, né, vamos separar. O separatismo sempre existiu no Brasil, né? Aliás, tem uma música, tá, que é um repente, depois se você puder procurar, e a galera também, né, que chama Nordeste Independente. Essa música é um repente, né? No caso, ela não foi feita, ela foi gravada pela Elba Ramalho nos anos 80, onde ela faz uma brincadeira, né? Uma brincadeira pontuando essa ideia de que se o Nordeste ficasse independente seria até melhor para o Nordeste, né? E é bem interessante essa letra, né? Você vê a criatividade do nordestino. Então, o separatismo já existiu, nós sabemos disso, né? No Brasil já houve separatismo gaúcho lá no século XIX, a gente teve uma tentativa também de separatismo gaúcho também no início do século XX, né? Não estava muito claro que era o separatismo paulista ali na Revolução de 32, mas falava-se de um separatismo. Então, às vezes a ideia está muito mais relacionada a uma questão, e aí tem que estudar para verificar, econômica e política, do que simplesmente cultural. Mas juntando todas essas nuances, né, Gabriel, a questão política, a questão econômica, a questão cultural, cria-se então essa ideia do outro. E nessa ideia do outro, a gente abre o pressuposto para ações fascistas, neonazistas e justamente produção de preconceito. E isso é triste num país tão bonito como o nosso. E apenas para finalizarmos, eu tenho um ponto que me veio à cabeça agora e não estava no meu script, mas tenta-se, eu não gosto particularmente de citar nomes para dar exemplos, mas tenta-se a todo custo, principalmente por meio da imagem do Lula, atribuir ao nordestino aquela imagem de cachaceiro, aquela, sabe, de uma pessoa burra, desinformada, que bate sempre na mesma tecla, fome, miséria, e engloba tudo em uma amálgama preconceituosa. Aí nós estamos falando da construção do estereótipo, né? E eu cito um outro autor muito interessante, né? Que é A Invenção do Nordeste, o nome do livro, tá? Do autor Albuquerque Júnior, né? É um autor também nordestino, que ele fala sobre a invenção do Nordeste. Há uma invenção. E, por exemplo, você vai desde o nordestino machão, fálico, ao nordestino cachaceiro, nordestino faminto, tudo isso é estereótipos criados porque você está falando de coisas que vêm de uma região. Então, a gente tem que entender que há algo de uma região, mas você colocar tudo isso em estereótipos é algo, então, temerário. Então, de novo, a gente volta para o estereótipo, para o preconceito, para uma análise que é simplesmente voltada pelo eu faço a concepção, a pré-concepção do outro e atribuo esses apetrechos a ele e colo essa imagem a ele. Mas politicamente, Zavo, para a gente encerrar então, ao que se deve, qual é o interesse por trás disso tudo?
Eu acho que politicamente, sim, no caso sim. da conjuntura Eu acho política. que o interesse mesmo é você olhar, né, a ideia de que há um país gigante, um país continente, né, e que cria essa ideia de que o desenvolvimento paulista, do Sudeste como um todo, né, fomenta a ideia de que nós levamos as outras partes do Brasil nas costas. Né? Ou seja, nós sustentamos o Nordeste. Que tem a narrativa, né, de que eles não sabem o que estão fazendo politicamente, né? Exato, Estão votando sem consciência. Exato. E isso cria a ideia realmente de às vezes falar mesmo de um separatismo. Né? Então, é um país continente, você tem aí, e obviamente, né, uma arrogância talvez de uma parte do país, no caso o Sudeste, que não reconhece o quanto que o Nordeste contribuiu para a própria construção e desenvolvimento econômico. Aí nós entraríamos para outras discussões que talvez não cabe agora, que é a questão mesmo da luta de classes, da questão mesmo de desenvolvimento e desigualdade social e desigualdade regional, que é algo que a gente não conseguiu superar ainda. Perfeito. Fica aqui então o meu convite para um segundo podcast. Opa! Certo? E é isso aí, esquecemos algo? Não, eu acho que deu para contemplar, né? E caso as pessoas queiram achá-lo nas redes sociais, olhar o seu conteúdo, inclusive olhei o seu conteúdo lá no canal História e Vida, um conteúdo muito bacana. Vi o seu vídeo de apresentação lá do canal. Sim. É um vídeo bem elaborado em questões audiovisuais, em material audiovisual. Fico feliz, Gabriel. A galera que me quiser encontrar, tem no YouTube, canal História Vida, digita Zavo Lima lá na pesquisinha do YouTube que vai encontrar, também tem no Facebook, Zavo Lima, Zavo Lima também, @Zavo Lima lá no Instagram, @Zavo Lima 1 lá no TikTok, agora tem TikTok também, todas as áreas aí sendo colocadas, tá? E tem novidade logo menos, né? Eu vou ter um artigo num livro, no qual é uma coletânea, e dentro desta coletânea vai estar lá um artigo falando sobre o CTN, né, a memória de um arquivo nordestino. Vai estar esse capítulo. Perfeito, muito bom. Zavo, muito obrigado por ter aceito mais uma vez. Então, novamente fica aí o meu convite. E é isso, pessoal. Inscrevam-se e eu vou deixar os links das redes sociais do Zavo aqui na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigado mesmo. Obrigado, Gabriel. Valeu, pessoal. E até a próxima, gente.